Bertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de novembro de 2014, é uma terça-feira, e o nosso verbete é de número 3.217. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 17 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a paratransfusão ortopensênica, da especialidade serenologia. E ele foi redigido, no caso, por mim mesma, Dulce Dal. A paratransfusão ortopensênica é um mega aporte extrafísico ostensivo de energias serenas, sentimentos fraternos e ideias esclarecedoras, promotor de homeostase holossomática e neopatamar de manifestação consciencial, passível de ocorrer ao pesquisador predisposto, homem ou mulher, notadamente no serenário. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da serenologia, a força da ortopensenidade na homeostase holossomática, o holopensene pessoal da equilibriologia, o holopensene pessoal da megafraternologia, o materpensene proexogênico, a organização holopensênica ambiental, a amplitude autopensênica exponencial, o ajuste do materpensene pessoal, a vivência do holopensene da autocoerenciologia, a serenidade momentânea propiciando os ensaios da auto-ortobenigno-pensenidade, o impacto holossomático advindo do holopensene do serenário, o neopadrão de referência ortopensênica serenológica. E aqui na fatologia, a ampliação circunstancial da autolucidez, potencializando a competência pessoal, a fisiologia harmonizada, a potencialização atributiva, a relevância da agenda holossomática, a autopacificação vivenciada, a autoconsciência holossomática expandida a partir dos aprofundamentos cognitivos, a noção de ampliação das autorresponsabilidades decorrente do acréscimo autocognitivo, as autovivências intransferíveis e insubstituíveis, qualificando a tares pessoal. E aqui na parafatologia, as neovivências possíveis a partir da homeostase holossomática, os neovalores holossômicos, a paraestratégia de abordagem do serenauta, a para-recepção tarística e megafraterna dos amparadores extrafísicos, as hipóteses de ensaio da macrosomatologia, a paradidaticologia traforista, a ampliação da autoconsciência holossomática multidimensional em prol da autoevolução, a serenariologia, a lição de megafraternidade dos amparadores extrafísicos, a paragratidão, a equipex amparadora. E aqui no detalhismo, a gente chama atenção que tem 13 máximos aqui, para a gente discutir aí e debater. E na argumentologia, nós destacamos então uma listagem denominada aí de experimentologia, com 26 condições benignas, indicadoras da homeostasia decorrente da paratransfusão ortopensênica, passíveis de serem experimentadas pelo pesquisador ou pesquisadora predisposto ou predisposta. E na remissiologia, nós destacamos a aceleração da história pessoal, a auto-ortopensenização, ortopensenidade, serenário e serenauta. E na frase enfática, a paratransfusão ortopensênica, qual mega aporte paratecnológico tarístico, promovido pela equipex técnica, faculta ao pesquisador neoparâmetro existencial de alto impacto evolutivo. Na questionologia, você já experimentou a paratransfusão ortopensênica? Vivenciou as paratecnologias de autopesquisas disponibilizadas no Laboratório Serenário?
Em escala de 1 a 5, qual o grau de empenho nos autoexperimentos lúcidos a favor do serenismo pessoal? E aqui nas referências bibliográficas, né, nós temos uma fonte bibliográfica. Agora, na mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Serenidade, autolucidez, imperturbabilidade, ortopensenidade, cosmovisão, mega-aporte, neopatamar, autoconhecimento, megafoco, priorização, serenologia, amparologia, autoevoluciologia, paracerebrologia, ortopensenologia, holossomatologia, homeostaticologia, parapedagogiologia, interassistenciologia, autoexperimentologia. Bom, pessoal, antes da gente entrar aqui nas perguntas, nos debates, eu queria convidar vocês, principalmente quem está aqui em Foz, no caso, sobre uma chamada da Pré-IC Preceptocons. Essa IC é a Associação Internacional de Preceptoria. Ela tem esse objetivo de promover, né, preceptoria interconsciencial e em busca aí da formação de líderes interassistenciais. E então, hoje, dia 25 de novembro e amanhã, na sala 1 aqui no CAEC, a gente tem um evento, né, entrada gratuita, e nesse evento tem várias atividades, né? Tem a apresentação da Pré-IC com a professora Rosa Ramalho, tem uns estudos sobre a sinologia, né? No caso, estudos sobre a China, professora Ana Rocha, tem uma atividade às 16 horas com o professor Eucárdio de Rosso, que, aliás, encontra-se aqui presente, e é uma atividade sobre linguística, o latim e o grego. Tem às 16h30 sobre epistemologia, com a professora Tânia Guimarães, às 17h sobre filosofia, com o professor Arlindo Alcadipani, e o encerramento. Então, amanhã continua, né, também de 14h30 às 17h. Então, estão todos convidados. Amanhã a gente tem várias oficinas aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos prestigiar, porque essa altura do campeonato, quem não precisa, na verdade, de preceptoria, de parapreceptoria. E, bom, aí eu queria falar nisso, eu queria contar um pouco para vocês sobre a história desse verbete. A gente sempre pede que o verbetógrafo relate, né? E aí, no caso, eu vou aproveitar, deixa, porque, na verdade, eu fiz o laboratório Serenário aqui no campus da Sinvexis. E esse experimento foi muito interessante, muito relevante. E eu fiquei, então, pensando como que eu poderia registrar de alguma maneira, de modo a incentivar as pessoas a terem esse tipo de experiência que eu tive, né? Que eu achei que foi uma experiência muito enriquecedora, enfim. E aí, então, nasceu a ideia do verbete. E esse título, eu demorei um pouco para formatar, tinha várias outras ideias, e então ele foi um pouquinho demorado, mas eu penso que sintetizou bem esse fenômeno, né? Foi um parafenômeno, no caso, que ocorreu e que eu penso que deve ocorrer com a maioria, ou com muitos que se predispõem a entrar em contato, né, com esse holopensene da serenologia, em especial no próprio laboratório Serenarium, tá certo? Então vamos lá, a gente tem aqui algumas perguntas e, em primeiro lugar, o teletertuliano ele está perguntando sobre a terceira linha na pensenologia, aqui na página 11. A pergunta se refere ele pede para eu discorrer a respeito da amplitude autopensênica exponencial.
Bom, no caso, eu adotei vamos dizer assim, esse adjetivo exponencial no sentido de ser muito importante, né? Então, eu penso que quando a gente está atuando dentro da ortopensenidade ou a gente tem um aporte dos amparadores para que a gente melhore a nossa ortopensenidade, automaticamente, se a gente consegue experimentar, ou por minutos, ou horas, ou dias, não importa, ou até, quem sabe, por toda a existência, né, intrafísica aqui, mas se a gente consegue manter um padrão de ortopensenidade, a gente tende a ter uma amplitude, uma ampliação autopensênica, no sentido de que a gente vai estar pensando, agindo e experimentando as coisas, sentindo de uma maneira mais homeostática. E isso então vai ampliar a nossa abordagem de tudo, né? E no caso, eu coloquei aqui a questão da amplitude autopensênica exponencial, porque durante esse estado, vamos dizer assim, essa condição do mega aporte extrafísico aí, das energias serenas, dos sentimentos fraternos e das ideias esclarecedoras, dá esse efeito, né? O efeito da amplitude, da ampliação da pensenidade. Você começa a pensar mais no positivo, no que é realmente prioritário e que tem maior importância para a sua vida, para a sua evolução, tá certo? Então, a ideia de inserir isso aqui na pensenologia foi essa. Vocês podem observar que no caso desse verbete, a pensenologia está até um pouquinho mais ampliada do que a fatologia, justamente porque a ênfase que eu percebi foi realmente essa questão da exemplificação e da percepção da importância da homeostasia dos pensamentos, das energias e dos sentimentos. Claro que a gente sabe que estudando a conscienciologia e vivenciando, né, os nossos experimentos e tudo, a gente sabe dessa indissociabilidade. A questão é a gente conseguir pensar o correto, sentir o correto e emitir as energias corretas. Qualquer que seja esse carreamento, que a gente sabe que carrega geralmente em algum desses itens, na verdade. A gente, em algum momento, em todos os momentos das nossas manifestações, ou a gente está pensando mais, ou sentindo mais, ou simplesmente agindo ou emitindo energia de modo mais enfático. E é um desafio, claro, para a gente conseguir manter, então, essa condição da ortopensenidade, né? Que justamente mantendo aí essa condição mais homeostática. Agora, aqui na fatologia, você perguntou, né, na quinta linha, pediu para aprofundar a respeito da autolucidez proexológica ampliada e também a relevância da agenda holossomática. Essa questão da autolucidez proexológica, quando a gente tem maior homeostasia ortopensênica, o que acontece? Qual é a tendência? É uma conexão mais ampla, mais intensa e mais lúcida, obviamente, com os amparadores, por exemplo, com o holopensene do curso intermissivo também, porque você está mais conectado mesmo pensenicamente. Você está, vamos dizer assim, naquela sintonia do que foi, ou que pode ter sido vamos dizer assim, o top, né, em geral, o mater pensene genérico, assim, generalizado do curso intermissivo, além de você também ter uma ampliação de lucidez, ampliação de recuperação de cons, o que permite você entrar mais em contato com a sua autorrealidade e, claro,
passar a tirar mais proveito e a ter mais ideias sobre a própria condição aqui, né, na vida, o propósito existencial, o planejamento da programação existencial que a gente se propôs. A gente sabe, todo intensivista tem um propósito maior, mais específico, algum trafar que a gente precisa superar e, a partir daí, realizar alguma tarefa, algum trabalho, no sentido de qualificar e aprimorar a nossa assistência, tá certo? Então, o que eu quis dizer foi nesse sentido. A autolucidez proexológica, ela realmente se amplia. Se você está vivenciando num holopensene dessa natureza, se você consegue manter o seu mater pensene retilíneo de uma maneira homeostática, sem pato-pensenizar, ou seja, sem pensenizar de modo errado, equivocado, pensar mal dos outros, pensar erradamente e se manifestar também, né, equivocadamente. Se você consegue ali manter momentos que sejam nessa condição, é automático. Você vai ampliar o seu... Claro, você tem que estar linkado com isso, né? Você vai estar ampliando o seu rapport com a sua proexis, não é? E aumentando a sua autolucidez em relação a isso. E aí também você pergunta sobre a relevância da agenda holossomática. É porque nessa condição de homeostasia, você passa a perceber quanto é importante a questão do trato dos veículos de manifestação, do soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma. E aqui no caso, essa agenda holossomática, é até um verbete que eu comecei a escrever, assim, ele está encaminhado, vamos dizer assim, mas eu preciso pesquisar um pouco mais. Se refere desde uma agenda holossomática bem simples, mas que aquilo embasa uma agenda mais complexa e mais duradoura. Então, aqui a minha ideia é de você dar importância desde os seus hábitos diários, né, dos nossos hábitos diários, de acordar com qualidade, de fazer tudo o que tem que fazer para manter o soma de uma maneira homeostática, envolvendo aí os horários saudáveis, os hábitos saudáveis, a alimentação saudável, cuidar da saúde, exercícios, enfim, todo aquele pacote que eventualmente a gente tende a negligenciar. Fica muito claro que numa condição de ortopensenidade, sem isso você não consegue, você vai tender sempre a ter alguma coisa capenga, e que se você não trabalhar para se manter de modo mais homeostático, isso você nem vai chegar a uma condição de ortopensenidade, né? E aí o que aconteceu, assim, até para simplificar as ideias aqui que a gente vai estar abordando. Eu tive, por exemplo, um problema de saúde um pouco complexo, assim, nas vésperas complexo, mas ao mesmo tempo era muito simples de resolver. Nas vésperas de entrar no caso, no laboratório serenário. E o que aconteceu? Fazendo experimento dentro daquele holopensene absolutamente homeostático, sereno, retilíneo, propício à autoexperimentação, qualquer problema que eu tivesse tido ficou praticamente irrelevante. Praticamente eu fiquei saudável, eu não tive sintoma nenhum que eu estava tendo. E, ao mesmo tempo, aquilo foi como se fosse uma retroalimentação, né? O holopensene saudável, homeostático, é capaz de propiciar e de ajudar numa homeostase holossomática. Mas uma falta de homeostase, uma falta de trato com o holossoma, ele quase que inibe a gente
por nós mesmos, chegarmos a esse holopensene homeostático. Ficou claro? Como é que eu vou ter uma ortopensenidade predominando na minha vida se eu não consigo dominar minimamente assuntos corriqueiros que daí a sugestão, né, e eu coloco assim a relevância de uma agenda holossomática, nesse sentido de dar atenção, dar a devida atenção aos 4 veículos, não é? Sem isso, na nossa condição de pré-serenões, vai ser difícil a gente conseguir chegar nessa vivência ortopensênica de uma maneira mais... Porque também não adianta ficar em ortopensene só dentro do laboratório, só fazendo um experimento, ou só dentro de um curso. Aí tem aquela condição que a gente brinca muito, né? Ah, virou abóbora, virei abóbora e tal. Durante o curso, o experimento, o evento, estava tudo bem, depois começou e tal. Então, foi voltando, né? Lógico, é natural, a gente vai voltando ao nosso padrão cotidiano. Mas eu penso que se a gente conseguir trabalhar essa agenda, é um passo assim, bem importante para alcançar, para conquistar aos poucos, né, essa condição aí de ortopensenidade. E aí, por isso que eu pensei e eu entendi claramente essa ideia que eu acabei denominando de paratransfusão. Antes chegaram, tinha outras denominações, mas enfim. É porque é como se fosse uma carga. O que eu percebi foi uma carga específica, focada, de um padrão totalmente homeostático por um determinado período de tempo. E aí a gente pode fazer analogia com a transfusão de sangue, né? Ou outras transfusões, né? Eu lembrei de uma cadelinha que eu tive há algum tempo e que eu pude acompanhar, no caso, uma condição bem patológica dela, né? Ela, cachorrinha de rua e tudo. Aí a gente pegou para cuidar e ela ficou uns meses lá em casa e a gente achava que ela estava com algum problema. Não sabia, não desconfiava o que era. Finalmente foi descoberto, ela tinha aquela doença do carrapato, erliquiose, né? E ele detectou na hora as plaquetas e tal. Não entendo muito bem disso, mas enfim, estava praticamente zerado. Então a saída era uma transfusão de sangue. E o veterinário, ele foi bem claro com a gente. Ele falou: olha, a gente vai fazer a transfusão e ela pode reagir ou não. Vamos torcer para ela reagir. E se ela não reagir, ela vai começar a decair, né? E, enfim, e não deu outra. Em 15 dias, ela praticamente voltou ao estado primitivo, patológico que ela teve. Ele tentou mais uma transfusão e aí a gente entendeu que era aquela e não ou funcionaria ou... E assim foi, né? Infelizmente, realmente ela não reagiu e essa doença é muito complexa, né? Não sei se vocês conhecem, ela derruba os animais, ela vem do carrapato transmitido. Aqui em Foz tem muito, no Rio não tinha tanto, aqui tem muito. E precisa de ter muita perspicácia, muita agudez para detectar a tempo, porque ela acaba com o sistema imunológico, a questão do sangue, né? Das plaquetas, hemácias, enfim, aquela coisa toda muito importante para a sobrevida, né? E finalmente ela dessomou, assim, não teve jeito. Foi assim, foi perdendo e tal. E aí me ocorreu que é um pouco isso que acontece com a gente, né? A gente tem esses aportes dos amparadores, assim, nos cursos, às vezes é ideia, às vezes é energia, em geral é o pacote todo, né? É a pensenidade ali que a gente recebe. E em função do nosso comportamento, do nosso estado de saúde ou de nosologia, a gente vai dar conta de manter mais ou menos isso, tá certo? Então a gente fica brincando que virou abóbora. É claro, a gente vira mesmo, né? Mas na verdade a gente está assumindo e está realmente ilustrando, né?
quão a gente está distante de um padrão mais equilibrado, né? De uma condição mais ideal para a nossa manifestação. Agora, na página 12, também ele pergunta, na parafatologia, na 7ª linha, sobre a questão da megadosificação da catálise holossomática. Aqui, no caso, eu defini como megadosificação porque eu entendi, é claro que eu posso estar equivocada, mas eu entendi que os amparadores, você estando assim num laboratório, no caso de 72 horas, né? Serenário, para quem não sabe, você fica ali imerso 72 horas. Então, é como se os amparadores dessem o top, o máximo que você aguenta. Assim, é uma mega dosificação, além dela ser de muita qualidade, é o top ali. É uma dosagem máxima, mega, né? E no caso, para a ocorrência dessa catálise holossomática. Então, catálise aí no caso seria como uma espécie de aceleração do que é possível fazer ali com aquela consim, com aquele holossoma ali presente. Então, assim, no meu caso, né, eu cheguei numa condição não 100%. Realmente eu tinha tido essa problemática, eu tive que tomar antibiótico, não comprimido, mas uma coisa local, na vista, no caso, e era uma coisa aparentemente boba, mas que me atrapalhou muito na véspera. Eu tive uma reação alérgica também, de uma condição física que eu fui, de um outro laboratório, enfim. Eu não estava nos meus melhores dias, vamos dizer assim. Não estava. Dentro da minha média, eu estava numa média para baixo. No entanto, foi possível ocorrer algum tipo de catálise ali com o meu holossoma que rapidamente eu entrei em melhoria, né? Eu entrei numa outra condição assim bem homeostática, principalmente comparando a minha condição anterior, né? Então, é nesse sentido. E também, você perguntou na parafatologia, página 12, última linha. Favor falar sobre a paragratidão, a equipexia amparadora. Olha, eu não sei se você já participou, já teve algum evento, algum experimento, enfim, alguma experiência que você tenha certeza de ter sido patrocinada por amparadores extrafísicos, né? Então, no caso dessa paratransfusão ortopensênica, para mim ficou óbvio, latente, assim, não tem indubitável, né, que se deveu a alguma coisa externa. Realmente foi devido à equipexia amparadora. Eu, por mim mesma, não teria a menor condição de ter aquele estado, né? Então, de ter passado por aquelas experiências. Então, é uma coisa, acho que é natural para quem passa, né? Essa questão da gratidão, da paragratidão, de você, no caso, porque se refere, claro que engloba, obviamente, também a equipe intrafísica, né? Para isso acontecer, tem todo um trabalho da equipe intrafísica do serenário. Mas no caso, em função da ocorrência, eu me lembro que quando abriram a porta do serenário, né, primeiro quando foi chegando a hora de acabar, eu fiquei com puxa, falei, ai, que pena, ai, não acredito que acabou, eu queria continuar. E apesar de serem 3 dias, né, puxa, queria realmente ter ficado por muito tempo lá dentro. E aí o primeiro sentimento que me deu quando abriu a porta, que eles vieram me buscar, né, me receber, a equipe intrafísica. E aqui quando eu falei assim, equipexia amparadora, eu podia ter explicitado melhor, mas inclui equipexia o pacote, né? Extrafísica, mas também foi uma gratidão a eles e aos amparadores, né? Porque você tem certeza absoluta que aquilo foi patrocinado, né? E aí, claro, a importância disso, né, gente? É o mínimo que eu acho que a gente precisa ter, né? O mínimo é reconhecer e ficar grato e tentar, de algum modo levar adiante as lições, enfim,
aprender com aquilo, né? Fazer alguma reciclagem. Você quer comentar? Socorro é serenalta, né? Eu estive lá também esses 3 dias, essa sensação de quando você abre a porta, era a sensação que eu estava no outro mundo. Quando abriu, eu digo, voltei para a realidade. Pois é. É outro. É um impacto, forte, assim. É como se fosse reeducar para assim. Porque é um contato totalmente você com você mesmo. Que é isso aqui que você colocou, que eu ia perguntar para você. A constatação pessoal dos gaps funcionais evolutivos na patologia. Aonde? Na 4ª linha, na página 12, patologia. A 4ª linha, a constatação pessoal dos gaps funcionais evolutivos. Ali a gente entra em contato com esse que acho que está relacionado com essa priorização do mais prioritário. Fazer esse contexto. Porque você tem mais apreensão da sua autorrealidade e começa a perceber, e eles dão mesmo, né, Socorro, muitas dicas e muitas informações sobre você, sobre seus trafais, o que precisa fazer, trafares, né, o que precisa superar e... No meu caso, o que ficou mais constatado foram os trafais, o trafal. Trafal. Aquilo que estava faltando para superar o trafar e para alavancar o trafó. Então, teve esse gap que eu chamei de gap também, de o que eu estou fazendo, onde é que eu posso investir mais, qual é esse trafal que está aí nesse gap. É a sensação que eu tinha, assim, era como fosse, eu até denominei de um autismo temporário, consciencial, mas evolutivo. Porque você fica ali fica com naquele você isolamento mesmo, só com você. E tem todo vamos dizer assim, uma forçação cosmoética, né, para você fazer. Agora eu tenho uma boa notícia para quem está com saudade, que acha que 3 dias são poucos, eu acho que vai ter o de 10 dias. Pois é. O de 10 dias, alguma coisa de autorreflexão, né? Nossa, esse de 10 dias, muito bom. Esse aí, Agora, vamos lá. A gente tem que, é tal história, né? Tem que ir ensaiando, e tentando colocar em prática, né? O que foi colocado lá. Eu tive já uma mini lição pós esse experimento. E parece que é uma coisa boba, mas eu acho interessante até falar, porque acho que a gente fica tendo muita expectativa e acaba no assodamento e na efusividade misturado com ansiedade mesmo. E hoje eu tive essa ideia, porque eu outro dia resolvi fazer, eu já tinha tido um insight há muito tempo, de fazer um laboratório de retrocognição para estudar um determinado aspecto e, enfim, de um lampejo retrocognitivo que eu tive uma época e tal. E aí eu fui fazer o laboratório e foi bom, mas não foi assim uma Brastemp, foi mais, eu saí um pouco assim, meio bola murcha de lá e tudo. Aí eu acho que eu estava com uma expectativa maior, e entrar em laboratório com expectativa é a pior coisa que existe, gente. E aí eu queria fazer uma ressalva importante. Essas experiências que eu tive dessa maneira que eu relatei aqui nesse verbete, foi a minha realidade, mas obviamente que não é uma coisa padrão para todo experimento, óbvio, senão não seria um laboratório de autoexperimentação, não é verdade? Então, assim, é bem importante a gente, quem for fazer aí o serenário, entrar no serenário sem expectativa nenhuma em relação ao modelo do que ocorreu com outra pessoa, porque eu acho que justamente a riqueza do laboratório, de cada experimento, é que a gente, obviamente, é o Labicon e é o que vai dar o tom ali da prioridade, né? Qual que é o prioritário para aquela pessoa, para aquele serenalta. Mas o que eu pensei, só ligando os pontos e encerrando aí, por que eu puxei o negócio da... Eu lembrei que eu tinha tido várias dicas, várias informações
relativas à minha holobiografia no serenário e que eu não tive tempo ainda de aprofundar em nada. Não fiz o dever de casa ainda. Aí eu fiquei pensando, ainda vai querer mais, assim, para quê, né? Para quê? Tem que primeiro debulhar o que os amparadores as dicas já recebidas, né? Então foi uma lição para mim, assim, falei, menos, né? Primeiro tem que debulhar o que você já recebeu, usufruir daquilo. E aí depois sim, aí depois você vai querer ampliar mais ainda, e senão não vai se perdendo e fica aquela questão de um desperdício em cima de outro desperdício, né? Então eu pensei assim, que essa questão dessa paratransfusão, e me veio bem essa ideia, sabe, da questão da dosagem ali que aquele serenalta precisa. Ó, é isso. Aí a pessoa pega ou não pega, e depois pega ou não pega também, é óbvio, né? Aí cabe a cada um dar continuidade àquele experimento, né? Nas suas vivências cotidianas. Seria como o focar, né? Focar naquilo que está naquele momento. Exatamente. Mas assim, é mais do que focar. Porque assim, o experimento passa, né? Por exemplo, quando você tem não necessariamente esse experimento, mas você vai a um laboratório, ou mesmo numa aula, ou até em casa, você recebe na TENEPS, para quem é tenepsista, você recebe um insight que obviamente foi um aporte extrafísico, foi uma intuição, ou uma telepatia, uma clarividência, não importa. Foi alguma coisa que você recebeu de um amparador. Certo? Todo mundo tem isso, né, gente? E o que acontece? Muitas vezes a gente negligencia aquela informação e não leva adiante. Assim, eu no meu caso, assim, se eu não anotar essa questão da junção paracérebro-cérebro, a minha tendência é, para começo de conversa, eu esqueço. Quantas vezes eu esqueço, às vezes eu esqueci completamente o negócio. Eu só lembro que quando eu pego aquele caderno, enfim, pego as anotações para reler. Outro dia eu peguei anotações de TENEPS de uns 2 anos, enfim, coisa antiga. E não tão antiga, mas mais de 1 ano. Eu tinha esquecido completamente. Se alguém me perguntasse, eu nem ia lembrar, que nem ia relatar nada, não esqueci. E aí também é mais uma lição, né? Porque a gente tem que fazer jus aos recebimentos e tirar partido daquilo até para poder ter outros, né? Vai querer ter outros sem usufruir, sem fazer o que tem que fazer com aquilo. Que geralmente é dica para a gente melhorar, para superar, para escrever alguma coisa ou fazer alguma assistência, né? Então é isso. Você quer perguntar? Na página 12, na parapatologia, na 4ª linha, a análise da ficha evolutiva pessoal sua. O que você pode explicar? Pois é. Dentro dessas informações, eu deduzi também, até pelas experiências que eu tive, que essa condição de ortopensenidade permite você ter mais compreensão da sua realidade e, com isso, ter mais informações do seu passado, do que você precisa vivenciar melhor aqui, assim, erro que você cometeu, que tem que dar uma ajustada e direcionar para tal aspecto da sua vida. E aí eu vou falar de uma coisa bem específica. Aí sim, eu acho que eu pelo menos nunca tinha tido experiência nesse sentido em outro curso, outro laboratório. Apesar de que eu já fiz esse laboratório da evoluciologia aqui do CAEC, que é muito interessante também. Mas é que, no caso do serenário, são 3 dias. Então, isso permite, primeiro, você ser trabalhado, né? Você entra ali, já tem a câmara de descompressão, como eles chamam, você chega no flat 2 dias antes e aquilo já vai sendo trabalhado e tal.
e você então tem tempo para chegar, aquelas ideias chegarem, você está mais preparado. Então, no caso específico, eu percebi uma participação bem direta, assim. Era uma coisa de evoluciólogo, assim, olha, é assim, é isso, é o foco, é a prioridade. Do que evolutivamente é prioritário para você. E aí eu fiquei pensando, falei, puxa, isso deve ser uma tônica desse laboratório para os serenautas em geral, né? É uma oportunidade de você entrar no Holopensene dos serenões, a pessoa está ali 3 dias, então eles vão espremer o máximo de você. Você sentiu a presença deles ali também? Senti. Eu senti claramente essa questão do Holopensene, da serenologia. Eu senti essa questão do dedo bem específico, assim, do transmentor. Eu senti o Holopensene da serenologia e fiquei assim, me veio assim alguns flashes, algumas ideias da monja, da serenona. Aí depois eu até perguntei para o professor Valdo um dia, porque assim, como é que surgiu, né, a ideia do laboratório do serenário, e ele até comentou, né, dela, né. Mas, enfim, então, essa questão do contato com o que é prioritário evolutivamente, faz sentido, não faz? Se você pensar, poxa, o laboratório conheceu o Holopensene, quem é que cuida da nossa realidade atual? É o nosso evoluciólogo, né? Quem é que cuida? Intermissivista, pré-serenão, né? Correndo atrás e tal, CCCI é evoluciólogo. E é claro que tem uma supervisão ali para aquilo pode ser um marco assim evolutivo para dar um empurrão assim de destino mesmo, né? Eu percebi assim, para mim foi muito forte, foi muito impactante o contato com aquele Holopensene e saber que no meu nível evolutivo eu posso ter aquela experiência. Então fica o puxão de orelha, né? Se pré-serenão pode ter aquele padrão, é sinal de que nós, pré-serenões, podemos trabalhar para vivenciar isso em outras circunstâncias, né? A questão é se mexer, né? Mas, gente, eu confesso, é trágico, mas eu confesso que eu me sinto igual a cachorrinha em alguns momentos. A questão você vai perdendo o padrão. Você tem que manter um esforço para aquilo perdura por um tempo, mas você vai perdendo. Então você tem que fazer um mega esforço para manter, e lógico que não mantém, claro, quem me dera, não mantém, mas você tem que fazer um mega esforço para manter, pelo menos temporariamente, e manter um percentual daquilo, né? Porque a tendência é você entrar em holopensenes mais, né? Aí você viaja, aí vai não sei para onde, aí entra em contato com tais e tais problemas, e tais circunstâncias. Então, mas eu acho uma lição bem importante, bem interessante, assim. A gente ter esse padrão, eu até coloquei aqui, o neopadrão de referência ortopensênica serenológica, né? Que no caso seria, então, ter esse neopadrão que vamos dizer assim, eu penso que deve ser o top que eu consigo no meu momento evolutivo. É o meu top. Então, se é o meu top, eu posso conseguir, independentemente de estar no laboratório. Então, eu tenho que correr atrás para manter para buscar aquele padrão. E daí eu acho que é a importância da gente fazer os experimentos, né? Em qualquer laboratório, você não tem condição de fazer esse, em outros, e buscar manter esse registro holomnemônico dessa qualificação. Essa experiência que tivesse, tem assim, daria para dizer que seria o mesmo que cosmoconsciência? Não foi cosmoconsciência, eu tenho certeza disso. Sim. Não foi. Eu tive expansão de consciência, eu tive
eu tive muito aumento de lucidez e tal, mas não foi cosmoconsciência. Não posso dizer nada parecido com o que eu já ouvi de cosmoconsciência. Agora eu tive umas expansões, por exemplo, em algum momento eu tive a ideia, até botei aqui, eu coloquei isso ao longo do verbete, né? Mas eu tive essa impressão assim de um útero cósmico, de estar ali naquele ambiente. Tem o Mega Pensene. A Mariângela até comentou que o professor Valdo fez algum comentário sobre essa condição. Eu não consegui encontrar, mas enfim, independentemente disso, essa ideia me chegou muito clara. De, ao mesmo tempo que é um espaço fechado, que você não pode ter contato com ninguém, e você está ali restrito intrafisicamente, no entanto, você tem uma conexão assim com o cosmos absurda. Mas não é essa. Assim, aqui na patologia, na quarta linha, como é que você constata o gap funcional evolutivo? Assim, Como? O gap funcional. Então, justamente eu comentei um pouquinho antes, que você toma conhecimento, por exemplo, no caso eu tomei mais conhecimento dos meus gaps, né, das minhas falhas funcionais, do que eu preciso, do que está disfuncional na minha manifestação. E então, essa constatação, ela ocorre, no caso, gaps funcionais evolutivos seria, vamos dizer assim, essa defasagem que a gente tem em relação ao que é evolutivo, né? E, no caso, essa condição da ortopensenidade mais prolongada, ela permite você entrar mais em contato com a sua realidade e perceber melhor as suas disfunções. Então, foi isso. É uma coisa assim, ficou bem evidente, né? Porque, imagina, você mantendo um padrão de ortopensenidade por praticamente 3 dias, né? Então, você entra mais em contato com o que é o melhor. A questão do discernimento é como se o famoso autodiscernimento ficasse ali mais apurado. E então você consegue perceber melhor, né, o que não está funcionando. Na página 12, ainda na patologia, o megafoco no essencial. Pois justamente, o megafoco no essencial. Aí tem duas abordagens, né, dessa questão do megafoco no essencial. Uma coisa que ocorreu, que eu penso que ocorre, quando você está em condição ortopensênica, por si só já significa ortopensene é o pensene reto, correto, orto, né? Então, é praticamente imediato. Se você está nessa condição, você vai se focalizar para o que é mais essencial e prioritário evolutivamente. E isso ocorre tanto com a intraconsciencialidade quanto, claro, com a abordagem que você tem da equipe extrafísica. Então, tanto eles têm um mega foco no essencial para o momento evolutivo, né, do experimentador, quanto o experimentador, ao ter aquela condição, ele vai focar no que é prioritário. Então é bem interessante, apesar de você estar, o pensene do serenão, serenário e tal, pelo menos assim para mim, né? Veio um monte de coisa assim, bem chumbraguinha, assim, que tem que arrumar, reciclar, melhorar. Coisa assim, bem básica mesmo. E aí fica evidente isso, que é um megafoco no prioritário para a pessoa, né? Não é atributo de serenão ali que está em pauta, né? É atributo de pré-serenão, que precisa ser qualificado, né? Tá?
Só para complementar, aí antes de fazer minha pergunta, é que você tem 2 itens falando de útero, é no Paradoxologia, Paradoxo do Útero Cosmofisiológico, e na Megapensenologia, que você faz o primeiro Megapensene, Serenário, Útero Cósmico. São 2 complementares, né? Tá, esse paradoxo é do professor Valdo, né? Do útero cosmofisiológico. Vai ver que foi isso que ela falou. E eu acho que isso sintetiza bem o serenário. Você não acha, Socorro? É bem isso. Eu me senti assim num útero, no sentido de muito acolhimento, assim, pela equipe e, ao mesmo tempo, daquela ampliação, né? Agora, minha pergunta é na parafatologia, bem no meio aí, as hipóteses de ensaio da macrosomatologia. Hipótese mesmo, tá, Não, eu sei, mas eu queria o que me ocorreu? Que aquela condição que eu estava vivenciando seria uma condição de um macrossoma no sentido de uma conquista que a gente vai adquirindo ao longo da evolução, né? Então, hoje até na tertúlia acho que foi falado sobre isso, do serenão, né? Que serenão tem macrossoma, é óbvio. Serenão não vai ter soma troncho, ele tem o soma ali no top, né? No top do que é possível. E eu tive esse insight, assim, eu não posso dizer assim, é uma hipótese, né? Mas eu tive essa ideia, porque eu trabalhei essencialmente, em termos assim, de autopesquisa, eu trabalhei muito a questão do holossoma. Na própria véspera, no primeiro dia que eu cheguei no serenário, até antes de eu ter aquele problema que eu falei, que eu tive na véspera, né? Eu tive ficou muito viva essa questão do trabalho com o holossoma, de trabalhar o holossoma, assim, como um todo, da importância do holossoma, né? E eu confesso, assim, eu às vezes sou meio negligente, assim, não ligo muito, eu vou e quando eu vejo, tá assim, na exaustão, né? E aí, já dentro, então eu já vim com aquele holopensene de holossoma. Foi quando eu tive a ideia de escrever o verbete sobre a questão da agenda e eu que comecei e tal. E durante o experimento, até em função do que ocorreu, eu tive esse insight de ensaio de macrossoma, do funcionamento de um macrossoma. Porque eu tive assim, foi muito interessante o estado de homeostasia do meu soma naqueles dias. Eu achei interessante, sabe por quê? Porque você teve aquela questão da doença, né? Da vista, alergia, seja o que for, mas é uma doença. Claro. E aí, hoje de manhã, a gente teve, né, na discussão a informação, mais uma confirmação de que às vezes a pessoa tem macrossoma, mas aquilo fica dormente dentro dela. E que uma doença pode estabelecer o início da autoconscientização dela pela necessidade da macrosomatologia. Aí eu achei muita sincronicidade quando eu vi esse item aqui. E por outro lado, de manhã também, na minha tertúlia, eu tive assim não sei se está correto ou não, até queria que você comentasse, porque eu acho que o professor Valdo não comentou tanto, que é assim, aquele fato, por exemplo, daquela projeção que o professor Valdo narra, né? De que a monja tinha condições que ela estava projetada, ela tinha condições de sentir as dores de todo mundo, mas ela não sofria com aquilo. Então, assim, é um domínio profundo da psicossomaticidade, porque ela estava só projetada, ela tinha o soma ainda. Esse domínio da psicossomaticidade que permite isso seria relativo ao macrossoma, seria um indício de macrossoma. E veio isso na minha cabeça, eu queria saber se você pensa alguma coisa a respeito disso. Bom, como a gente sabe, né, Rosa, tem níveis e níveis. A gente não sabe quase nada de macrossoma. Mas assim, tem a gradação de macrossoma, não é? Mas eu entendo do que eu penso, assim, que um serenão, quando ele possa
caso ele tenha alguma doença ou algum, entre aspas, algum senão, algum contra, né? Não tem sofrimento com isso, não tem, porque ele já tira de letra. Primeiro que ele já domina, que aquilo vai passar rápido, aquilo não vai fazer ele sofrer como a gente fica. Mesmo que a gente fica, em geral, super preocupado, aí começa a doer mais do que... Eu, assim, se alguém tem determinados problemas somáticos, se a pessoa começa a contar muito... E a pessoa está do meu lado, por exemplo, a pessoa gripada do meu lado, muito gripada, eu já começo a espirrar na hora. Eu tenho que me controlar e mexer com a energia, porque a minha tendência, eu acho que eu melhorei um pouquinho, mas a minha tendência já era achar que ia ficar gripada na hora. Então, a gente aumenta, a gente exagera e, claro, não tem o domínio energético que eles têm, né? Então, eu penso que o macrosoma, ele vai propiciando, aquela história da paragenética se sobressaindo em relação à genética, né? Então, é o psicossoma e o mentalsoma se sobrepondo ao que tem de problemático ali no soma. Então, eu entendo assim, essa coisa do não sofrimento. E a gente vê assim os exemplos aqui, né, como que você vê que ele não tem o sofrimento assim. Ele relata, ele trata, ele cuida, ele tem restrições, mas não é sofrido o negócio. É como se faz parte, né? E aí, eu queria até sobre isso, continuando, né, Rosa? Eu não sei se eu respondi alguma coisa, mas aqui ele tem uma pergunta próxima aqui sobre a paradoxologia, na segunda linha, que ele pede se eu poderia expandir o paradoxo de o rigor cronêmico poder promover a perda da noção de tempo. Não tem exatamente a ver com o holossoma, mas é essa questão de você, que eu acho que é o paradoxo aí desses serenões em geral, de restrições, constrições, rigores, essas coisas que se impõem, geram uma outra reação ao contrário neles, ou uma reação mais homeostática, né? Então, que não é como a gente lida geralmente com as coisas. Então, por exemplo, isso aqui que aconteceu foi muito interessante. Em função da problemática que eu tive, eu fui obrigada a passar as 72 horas do experimento totalmente ligada em relógio despertador. Eu precisava, eu não tinha opção. Primeiro que eu tinha que pingar o colírio. E mais do que isso, eu precisava entregar um boletim médico, um boletim serenal, da Serenalta, para a equipe médica do serenário. Então, eu tinha que fazer 4 boletins por dia, 3 ou 4, acho que eram 4. E tinha horário certo, que eles combinaram isso comigo, que foi a condição para eu entrar no laboratório. E era bem puxado, porque se eu não entregasse se eu não colocar, embaixo da porta, né? Não sei se vocês sabem, a gente não pode sair, não pode entrar em contato com ninguém. Então, a comunicação você bota um papel assim embaixo da porta. Então, eu tinha que fazer isso nesse timing, respondendo aqui a pergunta dele, para ele estar pedindo para eu explicar, expandir esse paradoxo. Então, eu tinha que fazer isso naqueles horários fixos. Se eu não fizesse, eu corria o risco de ter o experimento abortado, porque eles estavam querendo me proteger, preocupados com a minha saúde, e se eu não entregasse o papel, poderia ser um sinal de que eu não estava bem, que eu não estava passando bem, e eles tinham que ter notícia minha. É uma praxe, é uma regra, né, da equipe. Eu acho que está tudo certo, é perfeito. A ideia é proteger, preservar o experimento, né, ou a pessoa. Então, mas o que aconteceu? Por que foi um paradoxo? Apesar disso, eu tirei de letra o negócio. Assim, tirei de letra, era uma bobagem aquilo. Eu penso que não atrapalhou em nada o meu experimento, ao contrário.
Ao contrário mesmo, embora eu tivesse que estar de 4, é muita coisa, 4 vezes em 24 horas, você tem que preparar 4 bilhetes dizendo que você está bem, colocar embaixo da porta. Num laboratório como o Serenário, que você fica bem desconhecido, e é muita coisa, mas não atrapalhou em nada. Por quê? Porque eu mantive um padrão de ortopensenidade. Aquilo ali eu tirei de letra. Como eu não tiro de letra hoje, se me disserem que eu tenho que prestar contas 4 vezes ao dia para tudo que eu estou fazendo e entregar um bilhete para alguém 4 vezes ao dia. Não é uma coisa simples. Eu acho que eu vou ficar meio... Você, de repente, parar tudo só para fazer aquilo. Sei lá, você tem N reações, né? Então é isso, o paradoxo foi esse. Agora, tem uma pergunta aqui na sindromologia. Eu botei a síndrome da ectopia afetiva. A superação da síndrome da ectopia afetiva. Bom, essa síndrome, a Euptela tertuliana, não sei se você conhece. Essa síndrome foi proposta pelo professor Valdo no tratado Homo Sapiens Pacíficos. E essa síndrome, vamos dizer assim, ela é a base da elaboração do tratado do Homo Sapiens Pacíficos. E o que significa a síndrome da ectopia afetiva? É uma afeição deslocada que a pessoa tem. Então, ela tem esse afeto deslocado por alguma coisa, alguma pessoa, alguma ideia, né? E, assim, alguma personalidade que ela elege para ela ter aquele afeto, até adorar e tudo. E isso, claro que isso vai levar a uma patologia intraconsciencial, ou seja, é o antagonismo de uma ortopensenidade. Vocês concordam? A pessoa que está na linha da ectopia afetiva, a gente sabe o quanto que o psicossoma mobiliza a nossa vida, né? Então, se a pessoa ela tem essa ectopia, ou seja, ela está colocando todas as emoções de afeto dela para uma coisa errada, equivocada, ou a coisa em si é errada, ou a maneira como ela coloca é deslocado, é ectópico, né? A pensenidade é muito patológica. Então, por isso que eu penso que esse paradoxo ele é bem sério para... Paradoxo não, essa síndrome é como se fosse uma síntese. É a antonímia da síndrome da ectopia afetiva. No momento que você está se manifestando dentro de uma ortopensenidade mais contínua, e você vai ter o seu afeto todo deslocado para a serenologia em geral, né? Bom, agora ele pediu para eu comentar a frase enfática. É o seguinte, vamos ler a frase enfática. A paratransfusão ortopensênica, qual mega aporte paratecnológico tarístico promovido pela Equipex Técnica, faculta ao pesquisador neoparâmetro existencial de alto impacto evolutivo. Então, assim, a paratransfusão, como eu já expliquei, né, é aquele mega aporte propiciado pela equipe extrafísica, e claro que ali tem muita paratecnologia, desde desvendar o que é... Qual é a minha, no caso meu, né? Mas qual é a condição do serenauta ou da pessoa que está recebendo aquela paratransfusão, o que ela precisa, né? Claro que aquilo é tarístico, porque é o que é melhor para ela naquele momento evolutivo, e faculta um neoparâmetro existencial, porque conforme eu já coloquei aqui anteriormente, você tem um novo patamar, novos parâmetros de referências, né, de manifestações existenciais. Você percebe como você pode se manifestar de uma maneira mais homeostática e diferenciada, né? E tem alto impacto evolutivo, claro. Você, a partir dessa constatação, dessa autovivência, aquilo dá um tranco, né? Dá um chacoalhão e ajuda você a reciclar mais rápido, a melhorar mais. Então, é aquela questão também já bem colocada pelo professor Valdo, da importância das autovivências, né? Assim,
uma autovivência vale por 100 teorias e eu não sei quantas, em algum lugar tem isso escrito. Mas é isso, então eu coloco aqui sem muita pretensão, assim, mas essa questão do alto impacto evolutivo é no sentido de ser uma vivência, né? De ser uma vivência e isso então dá um bom impacto aí para ser aproveitado, né? Agora, na fatologia, página 12, segunda linha, você poderia explicar mais sobre a noção do soma enquanto mega mecanismo evolutivo, mesmo sendo a ponta rústica do nosso holossoma? Eu comentei aqui um pouco já sobre essa colocação, mas justamente aqui, a gente enquanto consim, eu tive essa nítida sensação, impressão, intuição, enfim, de que o soma, ele se apresenta como uma ferramenta mesmo. Eu coloco um mega mecanismo dada a complexidade do soma. É como se fosse, vamos dizer, a maior ferramenta, o maior instrumento que a gente tem, o maior mecanismo mais próximo de nós mesmos, né? Para nos fazer evoluir em função de toda a nossa problemática ou solucionática, né? Tudo que a gente pode fazer com ele. E sendo a ponta rústica do nosso holossoma, justamente pela condição de pré-serenões, a gente precisa ainda deglutir essa parte mais rústica, né? A gente tem essa necessidade. E aí, voltando até aquele aspecto que foi comentado anteriormente, do macrosoma, né? A gente pressupõe que um serenão já não precise, né? Já não seja para um serenão um mega mecanismo evolutivo para ele. Pode ser para os outros, a exemplo da Reurbex, né? do reurbanizador num corpo super rústico, aparentemente super rústico, de oligofrênico, trabalhando ali, atuando como na Reurbex planetária, né? Então é isso, no nosso momento evolutivo de pré-serenões, seria então um mega mecanismo para a gente chegar na condição do serenismo. Você quer perguntar? Sim. Na fatologia, a terceira linha, diz o seguinte: o cenário intrafísico propicia as otimizações conscienciais. Está querendo dizer que o cenário é aqui do CIAEC ou é um cenário... O cenário intrafísico? Propício? Isto. Bom, é o seguinte, eu sou arquiteta, né? Não sei se você sabe. Para mim, o cenário intrafísico é alguma coisa muito importante. Eu sempre achei. Mas, no caso do serenário, eu penso que é fundamental, porque tem um cenário de uma ortopensenidade, o cenário intrafísico do serenário. Tá, então... Você está se referindo a qual? Como é que eu coloquei aqui? Para eu ver o foco que eu... É a terceira linha da fatologia. Da fatologia mesmo? Isso. Eu achei que eu estava fazendo algum cotejo com extrafísico. Então, é justamente isso. O cenário intrafísico, quanto mais homeostático ele esteja, quanto mais harmônico, mais organizado, mais ele vai estar propício à otimização consciencial. A gente fazendo um paralelo, né? Se a pessoa vive num lugar totalmente caótico, desorganizado e bagunçado, vai ser mais difícil ela se manter numa manifestação mais sadia. Mas eu pergunto assim, então esse cenário intrafísico seria o serenário ou seria o CIEC como um todo? No caso, aqui você pode extrapolar, porque assim, esse verbete, ele tem como base o serenário, tá? Tanto que eu coloquei aqui na definição notadamente no serenário, mas não quer dizer que é só no serenário. Esse experimento aqui que está mais relatado e o que eu estou me referindo mais é no serenário. Mas eu penso que tem também as gradações e isso, tudo que eu coloquei aqui se extrapola para os outros locais e outros holopensênios também mais homeostáticos que nosográficos. Então, você pode pensar no cenário do campus das I6,
no campus do CAEC, uma residência proexogênica, uma sede de uma IC, um laboratório de autoexperimentação. Não tem ali um cenário intrafísico já propício, por exemplo, você pegar o laboratório de retrocognições. Ali tem todo um cenário propício a você produzir retrocognições. É claro que quando a gente fala cenário intrafísico, a gente não está falando só do que é físico em si, a gente está falando do holopensene mantido naquele cenário de organização, né? Mas é o holopensene fundamentalmente, tá certo? Penso que num cenário, digamos assim, eu moro em Porto Alegre, qualquer outra cidade, fora do CEC aqui, é muito mais complicado chegar a um experimento que você teve, né? Porque eu penso que sim, vai depender aí da densidade, essa infinidade de ações que se tem no dia a dia patológica. Eu penso que sim. Impossível não é, mas eu penso que é mais difícil sim, porque, por exemplo, eu estou me referindo especificamente ao serenário e, conforme eu já coloquei aqui, a gente não pode de maneira alguma desprezar o preparo que é feito para esse experimento. Isso para mim também ficou muito claro. Eu sentei lá, foi a primeira insight que eu tive. O preparo da equipe extrafísica para promover aquele experimento para aquele serenauta, no caso para mim, né? Mas a ideia foi geral, para o serenauta que chega. Então, eu penso que fica mais difícil, lógico. Primeiro você ter esse tipo de recebimento num local que não esteja muito propício. É mais difícil, né? Porque você manter esse holopensene num ambiente não tão homeostático, acho que é bem mais difícil, sim. Mas eu acho que o desafio, Augusto, é a gente conseguir ter os nossos megaportes dos amparadores na nossa residência, no ambiente que a gente frequenta diariamente. Eu acho que é isso, sinceramente, eu acho que passa a ser um para-dever dos intermissivistas, não é verdade? A gente conseguir manter, claro, dentro aí de gradações, né? Aqui é claro que eu estou me referindo a um experimento no serenário com uma equipe específica voltada aí para todo um aparato aí de uma Equipex. Mas se você considerar a essência, né, do megaporte, ali, a essência de uma paratransfusão ortopensênica, a gente pode e deve ter isso. A gente tem experiências pontuais, né, menores, mas não tão importantes, né? Se eu pudesse ajudar e sugerir, eu sugeriria a técnica da autorreflexão de 5 horas. Que eu acho que eu já fiz na minha casa e assim, não vou dizer que tem uma paratransfusão ortopensênica tão forte como a que a Dulce teve, mas assim, você entra num estado de pensenização um pouco acima do seu normal. Sim. E é dentro da sua casa, tranquilo, acho que vale muito a pena fazer. Tem um verbete que você pode olhar para ver como é que faz. Entendeu? Não, eu entendi assim, digamos que nós assistimos no nosso nível, né? Eu assisto no meu nível, me parece que é normal, isso é uma hierarquia, tu está com assistência de alto nível. Mas aí você tem que pensar que todos nós podemos ter uma assistência de alto nível. É claro que a gente não pode estar subestimando a equipe do serenário, não é isso. Mas é o que a Rosa falou, você fazendo algumas técnicas, por exemplo, essa da autorreflexão, né, de 5 horas, eu nunca fiz ela... mas você pode ter essas vivências de um padrão muito ortopensênico, entendeu, Augusto? Sim. Então não dá para desperdiçar. Então, eu não sei, quer falar, Rosa? Não, é só para falar assim, são experiências marcantes. Eu não estou de longe comparando com o serenário, entendeu? Eu ainda vou tentar ver se eu consigo fazer um serenário ainda, por motivos pessoais meus aqui. Mas eu acho que deve ser uma outra realidade, o serenário, que é um ambiente otimizado para isso e tal.
Mas, sim, você está em Porto Alegre. Faz uma autorreflexão de 5 horas na tua casa, botando um tema bem elevado, para você sentir que é possível, lá em Porto Alegre, você fazer. Sim, certamente. Isso. Agora, tudo bem, Augusto? Agora tem uma pergunta aqui na parafatologia. Não, em primeiro lugar ele pergunta na fatologia por que ao longo da vida intrafísica perdemos o megafoco no essencial e a priorização do mais prioritário. Pois é, a gente, na vida intrafísica, a gente já tem o próprio restringimento, né? Então a gente perde cões, não recupera tão facilmente. Então é uma coisa natural, uma condição natural. Para o pré-serenal ele perdeu o foco mesmo, que é essencial, até porque a gente fica engolido pelo holopensene mais patológico, né, do planeta hoje. Então, assim, cabe a gente que está com um pouquinho mais de lucidez sobre isso, que está estudando e querendo reciclar, buscar realmente priorizar o mais prioritário, né? E também na parafatologia, ele pergunta como ocorre a análise da ficha evolutiva pessoal. Já comentei um pouco, né? Essa questão dos insights que vêm, das informações holobiográficas e a questão mais focada no que é o prioritário. Isso tudo assim bem colocado assim pontualmente pelos amparadores. E ele pergunta se há algum contato com a parapsicoteca durante a vivência no serenário. Olha, penso que algumas pessoas, eu acho que eu já ouvi alguém comentar sobre isso, mas eu particularmente não tive. Eu não tive, não. As minhas vivências foram muito ricas, nossa, muito interessantes, mas a parapsicoteca não. Agora, eu não estou lembrando, tem o verbete Serenauta, que é do professor Igor Cabral, e o serenário da professora Mariângela Luckmann, e eu tenho a impressão que ali é colocado alguma coisa. Não sei se a Fabiana, que é da equipe, quer colocar, se tem alguma experiência específica na realidade de contato com a parapsicoteca. Eu não lembro, Fabiana. Sim, algumas pessoas relatam, funcionando, né? Algumas pessoas relatam. São das mais variadas experiências. Parapsicoteca é uma delas. Então, tem algumas pessoas que têm essa experiência, sim. Muito bom. E além de outras, N outras, né, que a gente, até acho que no futuro valeria a pena se pensar em trazer de uma forma mais neutra, né, um cotejo aí dessas experiências. O Fórum de Serenologia, no final do ano, que todo final de ano a ARAC faz, a ideia desse fórum é para falar um pouco dessas experiências, né? Então, tem aí as pessoas que apresentam suas experiências, aí se faz uma reunião de experimentos. Vai acontecer. O fórum vai acontecer agora esse ano, eu também vou estar lá para apresentar um artigo. Que bom, que ótimo. E é justamente para falar sobre isso, esse holopensene. Vai ser do dia 26 até o dia 2, primeiro. Né? Então, vai estar acontecendo atividades pré e pós. Muito bom. Fabiana é da equipim do serenário. Paradora. Serenauta também, claro. Muito bom. Agora, em pensenologia, ela pergunta, professora Dulce, na sua visão, de que maneira uma pessoa que nutre lúcido-pensenidade, evolução-pensenidade e cosmopensenidade e é interessada na conscienciologia pode ainda se encontrar tão distante da homeostase holossomática? Olha, essa pergunta tem a ver com aquela pergunta anterior. Em primeiro lugar, tem essa questão da falta de vergonha na cara, não é isso? Diante da nossa perda de cões e falta de recuperação de cões. E tem um lado também que faz parte aí da evolução, né? Eu penso que essa homeostase holossomática, com H maiúsculo, vamos dizer assim, ela vai acontecendo aí ao longo da evolução e é uma condição mais dos serenões, né? Evoluciólogos, enfim, das consciências mais evoluídas. E a gente ainda está nessa fase realmente de precisar trabalhar, em primeiro lugar, o nosso soma, que eu acho que é o que pega mais todos nós, né? É a dor de barriga, a dor de cabeça, são as doencinhas do dia a dia, o envelhecimento, o sofrimento com o envelhecimento, né? Que também é uma coisa séria. Então, é isso. Acho que é uma questão da gente interessado na conscienciologia
conseguir fazer o nosso dever de casa, por exemplo, de conseguir manter uma ortopensenidade dentro do nosso nível evolutivo, que isso vai levar a gente para essa condição de tendência, né, à homeostase holossomática. Eu penso que a gente não pode, ainda não consegue manter de uma maneira retilínea, muito contínua, mas a gente consegue sim melhorar e manter de uma maneira mais duradoura, né? E sofrer menos com o nosso soma, com o nosso psicossoma, enfim. E claro que a gente sabe aí que o papel do energossoma, da nossa lucidez de trabalho com as energias é bem importante. E ela pergunta também se eu poderia falar sobre a autolucidez proexológica ampliada. Eu já comentei um pouco, né? Que a autolucidez ela fica ampliada sim em função dessa condição de homeostasia e de priorização do que é o essencial. E ela pergunta se a proexologia seria um tema prioritário do laboratório serenário. Na minha opinião, sim. No sentido de que a proexologia é o que nos conduz, que vai nos conduzir a um top da nossa evolução. Se a gente está em dia com a proexologia, isso vai conduzir a gente para um completismo existencial, até eventualmente mais do que isso. E se a gente ainda não chegou próximo dessa completude, é uma maneira muito inteligente dos amparadores chegarem na gente, tá certo? Porque se a gente considerar a condição de intermissivista, a gente sabe que está linkado diretamente com a proexologia. Então, certamente, ela pergunta se isso seria uma priorização mais prioritária, quando eu me refiro na linha acima, né, na fatologia, quando eu falo da autolucidez proexológica ampliada. Então, é isso. É isso sim. É uma ampliação desse foco no que é prioritário. E você pergunta se seria a priorização mais prioritária. É como se fosse assim, o que é o prioritário no momento evolutivo para essa consciência se preparar para o cumprimento da proexis. Então, foi nesse sentido que eu coloquei. E aí, essa questão da ortopensenização, como a ortopensenização inibe você de pensar mal dos outros, você não está pensando mal de você mesmo, você não está pensenizando negativamente sobre as suas possibilidades, você não está apontando nenhum problema, nem defeito dos outros. Enfim, você está focando por si só, a sua autopensenidade já é no prioritário. Então, não é a questão da lente cor-de-rosa, não é isso, é a lente evolutiva, é diferente. Agora, na parafatologia, você poderia falar da paraestratégia de abordagem do serenauta? Pois é, eu tive essa inspiração e essa vivência mesmo. Logo que eu cheguei no laboratório, logo que eu comecei a fazer as primeiras reflexões, eu tive essa sensação e esse insight foi mais do que um insight, foi uma coisa telepática mesmo, assim. A ideia era a seguinte, de que para cada serenauta é feito um planejamento, tipo um paraplanejamento estratégico de como conduzir o experimento com aquele serenauta. O que, se você parar para pensar, é uma coisa quase que óbvia, não é? Imagina se o amparador vai perder tempo de propiciar alguma coisa para um serenauta que não é o prioritário, que não está ali dentro do temperamento daquela pessoa, não vai funcionar. Mas essa ideia do trabalho deles veio muito forte, assim, foi muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar assim, nessa prévia, né, no pré-experimento, no que tem por trás disso, para que aquilo aconteça da melhor maneira para aquele experimentador, né? Então foi isso, foi essa ideia da estratégia, das estratégias
boladas e planejadas para o melhor modo de abordar aquele serenalta. E aí, é claro que eu pude vivenciar que caiu como uma luva a maneira como as coisas chegaram para mim, para o meu jeitão. É um negócio de combinar com o seu jeitão, né? Combinou totalmente com o meu jeito as coisas que eu vivenciei lá. Senão, acho que, claro, não ia dar nada certo. Eu ia, em primeiro lugar, eu não ia nem ligar os despertadores, eu não ia dar tudo errado. E assim deve ser com todo mundo, né? Você quer falar, Tânia? Quero fazer a pergunta. Você fez aqui? Eu fiz aqui no campus da Sinvex. Tá, eu vou fazer em fevereiro, meu primeiro. Ah, que bom, que ótimo. Tá, eu tô na expectativa. Mas você viu que eu falei aqui de expectativa com experimento, né? Pois é. Apesar de que você é especialista em experimentologia, né, Tânia? Você não vai ter expectativa no bom sentido, mas né? esse de 3 dias, hein, vai ser um show, né? Dulce, eu tenho três itens assim que me chamaram a atenção. O primeiro é na parafatologia, aqui de baixo para cima, na 4ª linha, no finalzinho. Você botou a paradidaticologia traforista. Fala um pouco como é que isso tem a ver com a... Isso tem a ver com essa paraestratégia. É o quê? Eu falei ainda há pouco da paraestratégia de abordagem aos serenautas. Essa paradidaticologia traforista, eu observei que é uma tônica, foi uma tônica no experimento, e eu penso que é uma tônica nos experimentos. Que é também dos professores, né? É uma coisa muito interessante de você que está se aproveitando de uma ideia ou passando para outra pessoa, enquanto parapedagogo, você utilizar usar o traforismo, né? Justamente para aquilo dar mais efeito. Então, isso para mim ficou bem claro, da importância da paradidaticologia traforista num experimento desse tipo. Quer dizer, para aprender mesmo, né? É para aprender, mas com foco no trafora, entendeu, Tânia? Tá. Ao mesmo tempo que Tá. que é mostrado o autorrealismo, que é mostrado a realidade evolutiva da pessoa, né? O momento evolutivo dela, os furos e tal. Ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém, não é isso. Mas o foco da abordagem didática é traforista. Que bom, né? É muito interessante. É para a gente aprender também, né? Sair de lá claro. levando como lema para o resto. Claro, e hoje aqui na mini tertúlia, o professor Valdo comentou uma coisa, que ele falou assim, que o importante é o que deu certo, é o que você teve êxito. Você não tem que ficar dando ênfase, não foi? Ele comentou isso. Você não tem que ficar dando ênfase nos seus fracassos. Isso está errado. Não é bom fazer isso. Aí tem a ver com esse item. Pois é, uma sabedoria, né? Você se desculpar com bastante vergonha na cara dos fracassos, né? Mas exaltar o que deu certo. Dulce, a outra, na binomiologia, o binômio funcionalidade arquitetônica, fisiologia holossomática. No serenário isso fica bem patente, porque tem uma questão arquitetônica muito bem resolvida, eu comentei aqui ainda há pouco, assim, do sentido de que é muito bem estudado, né? É tudo funcional, não tem ali enfeite, não tem enfeite, tem harmonia de forma, mas não tem enfeite, não tem babilaque. Então, você vivencia isso de uma maneira muito clara, a questão do que é funcional em termos de arquitetura de espaço e, ao mesmo tempo, o que é fisiológico em termos de holossoma, no sentido de harmonização dessas duas partes. É bem bacana, bem interessante isso. A gente sabe disso, mas ali fica evidente, assim, bem forte. Agora, o outro aqui na página 14, você colocou na masculinologia e na feminologia o holossômata e a holossômata.
Você podia dar uma explicada? Tânia, vou te falar. Eu tive essa coisa de botar essa palavra e depois até fiquei meio preocupada, mas eu encontrei, né? Tem. Acho que você usou num verbete, tem essa citação. E eu fiquei refletindo por que eu estava com isso na cabeça. E aí... É o conjunto, né? É o conjunto, porque aqui é a vivência plena e a questão da pessoa se manifestar, não apenas se manifestar plenamente com seu holossoma, mas ela se apropriar disso, ser um especialista no holossoma, né? Aí eu acho que encaixa bem a condição do holossoma, porque eu estou falando aqui de holossoma, até porque eu estou falando da homeostase, né? Homeostase, isso foi bem bacana. É. E parabéns pelo verbete. Obrigada. Obrigada. Agora, na parafatologia, ela pergunta, na sexta linha, quais foram, na sua experiência, os aportes holossomáticos prévios, anteriores ao experimento no serenário? Olha, eu comentei aqui um pouquinho. Eu tive várias experiências bem interessantes nas vésperas do serenário e, ao mesmo tempo, de um lado, muito boas e muito complexas, assim, mais para negativas, mas que, no final, foram aportes no sentido de que me ajudaram a fazer um experimento exitoso, né, no caso. Então, esses aportes prévios, eu percebi que mesmo antes antes de chegar no laboratório, eu tive alguns ensaios, né, alguns insights em relação ao tema holossoma. E isso já foi me chamando a atenção, que era alguma coisa que eu precisaria trabalhar, que eu tinha que trabalhar. E eu penso que e tive assim ideias sobre o assunto e tal, e eu penso que o aporte holossomático mais interessante que eu tive foi uma receita médica e uma amostra grátis de um remédio que sem ele eu não teria podido fazer o laboratório. Isso aconteceu na véspera, né? Então, por isso que eu coloquei. Foi um aporte tanto. Eu tenho muita gratidão por esse médico que me deu essa amostra. Ele nem precisa ir na farmácia comprar. Ele deu a amostra do colírio, no caso, né? E eu não teria podido entrar, porque não poderia mesmo, né? Faz parte do protocolo, com toda a propriedade do serenário. Quer falar, Fabiana? Eu queria explicar o funcionamento de 7 dias. Eu não sei se todos sabem, também não sei se você acha que é pertinente. Se você puder fazer rapidinho, porque Bem tem várias perguntas que eu não consegui responder. O serenário é dividido em 3 momentos: o pré-experimento, o experimento e o pós-experimento. O pré-experimento é o que ocorre antes do serenauta entrar no laboratório. Nesses 3 períodos, existe uma equipe de 15 pessoas, mais os médicos de plantão. O pré-experimento, ele é na quarta e na quinta-feira. A pessoa chega quarta às 3 horas da tarde, quarta e quinta, então ela faz entrevista, faz laboratórios fora do serenário, e na sexta-feira, às 9 da manhã, a pessoa entra. Fica das sexta às 9 até segunda-feira, às 9 da manhã, depois ela sai, e tem o pós-experimento, que é para voltar à rotina dela. Vocês mencionaram a questão do restringimento e outras técnicas que são super prioritárias, mas para a pessoa conseguir chegar no serenário, ela precisa entrar num processo de descompressão, que acontece nesse período de pré-experimento. E muita coisa durante esse período acontece para evitar que o serenauta tenha que interromper o experimento. Eu acho que a sugestão aí do que a Dulce falou é em cima do lance, é exatamente isso, né? Para alavancar o experimento. E aí, só para deixar também, se as pessoas tiverem mais interesse, com maiores informações, pode enviar um e-mail para serenarium@acinvexis.org. Acinvexis com 2 S e X e S no final. Ok? Então, vamos lá. Ela pergunta, na parafatologia, 3ª linha, de baixo para cima, se eu poderia explicar, se possível, com alguns exemplos, sobre as parassincronicidades ostensivas no serenário. Olha, eu tive muitas parassincronicidades em relação a ideias as ocorrências que eu tinha e as ideias que apareciam depois. Mas teve também muita parassincronicidade de coisa aparentemente
Foi assim, foi o pacote, foi um pacotão de parasincronicidades. E o mega foco, como eu já falei, era o meu holossoma. Então, desde o primeiro experimento que eu fiz, que foi o laboratório de sinalética, já começou a aparecer sincronicidade em relação ao meu holossoma. E assim foi o experimento inteiro. Então, eram fatos, parafatos, doenças, médicos, remédios, horário. Acontecia, por exemplo, o horário que eu tinha que tomar. Eu estava super descoincidida lá na câmara de experimentos, né? E aí acabava tudo, murchava o campo. Eu falei, ué, era hora, faltavam 5 minutos para eu tomar o remédio. Então foi o tempo todo assim. E teve um problema no notebook, que em algum momento ele morreu, ele saiu do ar, ele morreu. E eu falei, nossa, e agora? Mas eu pensei, nossa, mas rapidamente eu lembrei que a última coisa que eu fiz antes foi salvar no pendrive. Aí eu fiquei super, falei, não, acabei de salvar, me veio o insight, salva. Então, assim, era o tempo todo esse tipo de sincronicidade, o tempo todo. O negócio do relógio, teve um relógio que ele morreu, ele ficou doido, ele não estava funcionando bem. E o computador também pifou, depois o computador voltou. E eu falei, nossa, eu tenho que cuidar muito bem desse outro, do relógio que sobrou, senão eu estou perdida. Eu comecei aparando, né? E aí eu comecei a pensar nisso, aí daqui a pouco eu falei, mas eu acho que esse notebook... Aí o notebook voltou, ufa! E o relógio dele funcionando. Então foi o tempo todo assim, foi muito bacana. Então você vê como que esse negócio de você criar as sincronicidades, né? Que o professor Valdo tem falado demais para a gente. Você fazer sincronicidades. Num ambiente homeostático de ortopensinidade, é quase tudo sincronicidade, porque está tudo dentro da linha. Você não está fora do fluxo. É o tal do fluxo do cosmos, né? Eu penso que é isso. Agora, na estrangeirismologia, ele pede para eu comentar a calibragem consciencial pelo know-how evolutivo máximo. Bom, essa calibragem, né, já falei um pouco justamente, é a condição da vivência, da calibragem consciencial no sentido da pessoa estar conseguindo viver e ter uma experiência com o top que ela tem de conhecimento, né, com know-how evolutivo máximo. Eu penso que eles devem calibrar ali o experimento pela bagagem da pessoa, né? Se a pessoa tem menos bagagem, menos não é de menos ou mais, é o tipo, né? É a bagagem dela, é o temperamento, é o conhecimento que ela já tem, o que vai ajudar ao experimento funcionar melhor. E ele pede também para eu comentar os flashes e fontes de pesquisas retrobiográficas. Então foi isso, eu tive muitos flashes e muitas dicas para pesquisar. Eu até comentei aqui no começo, né, que eu preciso trabalhar nisso, mas o ambiente também é bem propício a você ter essas deixas, né, essas dicas dos amparadores para o que você pode pesquisar, dicas mesmo de holobiografia, né? Isso foi bem intenso, bem ostensivo. E é aquela história que a gente sabe da parafenomenologia, né? Das ideias que não são da gente, né? A gente tem a ideia e anota. Aí amanhã alguém pergunta, ou você nem lembra, nem lembra, eu pelo menos esqueço tudo. Aí depois, quando você vai reler, você tem certeza que não foi você que... Não foi, infelizmente não foi. Não, nem tanto infelizmente, né? Não foi você porque aquilo não faz parte do seu dia a dia, não é. É uma coisa diferente. Então, aconteceu muita coisa assim, nesse sentido, bem interessante. Aí, aqui tem uma pergunta sobre a atribologia, na página 11. Foi colocada o predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento, quanto à autoevoluciologia lúcida. Você poderia falar mais a respeito da atributologia? Eu procurei colocar aqui o atributo que sintetizou, né?
que sintetizou essa experiência da ortopensenidade. E essa questão da lucidez, né? De você ter lucidez para a autoevolução, de você ficar aware para a sua condição e poder vivenciar de uma maneira mais plena essa especialidade mesmo, né? Porque é a questão de você ter uma abordagem da evolução assim, como logia mesmo, como fonte de pesquisa, né? De você levar o estudo da sua evolução com lucidez, né? Isso fica muito patente e, claro, que facilitado, né? Pela sua própria condição, porque na tributologia, nessa sessão aqui do verbete, o ideal é a gente conseguir extrair a síntese daquele título, daquele tema que a gente está abordando, né? O que é que favorece aquela condição, ou o contraponto homeostático, né? daquela condição. E aí isso tem a ver também com esses insights que eu tive da questão dos evoluciólogos, né? Da preparação assim, focada no prioritário evolutivamente. Aqui ela está perguntando qual é a relação dessa experiência com a cosmoconsciência. Eu comentei ainda um pouco que eu não tive cosmoconsciência, mas eu tive flashes um flash bem específico dessa compreensão, assim, de uma interação com o cosmos, né? Eu penso que tem uma relação no sentido da homeostasia que a cosmoconsciência deve propiciar. Então, eu acho que, vamos dizer assim, um ensaio, vamos dizer assim, seria... Acho que para a pessoa ter, sintetizando, para a pessoa ter cosmoconsciência, ela precisa ter quilometragem rodada de vivência de ortopensenidade. Senão, na minha opinião, ela não consegue ter. Não consegue, não conjumina. Né? A pessoa tem muita patologia, muito patopensene, não vai dar certo. Porque é uma coisa de você, a cosmoconsciência é você entrar, interagir, ficar totalmente no fluxo do cosmos, né? Que é uma coisa totalmente cosmoética. Então, você tem que ter ali já um padrão, né, harmonizado, não é de uma hora para outra, assim. Agora, em masculinologia, o último item, você cita o evoluciólogo transmentor e na femininologia, a serenona monja. Poderia fazer um contraponto nessas indicações? Olha, o contraponto... olha, o contraponto são essas duas personalidades que... o evoluciólogo transmentor, que é o nosso evoluciólogo, da maioria, pelo menos, dos intermissivistas, né? E essas ideias que eu tive logo que eu cheguei no laboratório, isso ficou muito forte, de uma participação do holopensene dessas duas consciências, né? Tanto da monja quanto do evoluciólogo, mais fortemente, mais diretamente do evoluciólogo, no sentido de alguma coisa focada na evolução. E, claro, que o holopensene de serenidade e tudo, e assim, eu acho que todos nós, né? Todos nós temos muita relação. O Sovaldo já falou inúmeras vezes, o trabalho dele, da equipe da monja. A gente tem muita gratidão por essas consciências e eu fiz questão de colocar eles dois pelo holopensene que eu percebi no serenário. E pela gratidão também ao trabalho todo deles, tentando melhorar cada um de nós, né? E o contraponto, no caso, é mesmo de masculinologia e femininologia, em termos de localização no verbete, e o papel de cada um, né? A serenona monja de uma maneira mais ampla, e o evoluciólogo transmentor, aí orientando as nossas programações existenciais mais diretamente, mais especificamente. A equipe da Pré-IC... que bacana! A equipe da Pré-IC Serenos parabeniza pelo excelente verbete. Obrigada, muito obrigada. Impecável defesa, menos. E muito obrigada. Na fatologia...
Página 12, terceira linha de baixo para cima. Favor explicar sobre a autoconsciência holossomática expandida a partir dos aprofundamentos cognitivos. Foi isso, eu tive muito aprofundamento da relevância do meu holossoma para o meu papel, não meu especificamente, no caso, não por meu ser específico, mas pelo papel do holossoma na nossa vida, né? Do quão isso é relevante e importante. E a partir dos aprofundamentos cognitivos, no caso, assim, em função de informações retrocognitivas, de aprofundamentos cognitivos dentro do laboratório, isso tudo foi muito importante para esse aprofundamento. E você pede também para esclarecer a paratecnologia específica, a singularidade consciencial. E, então, isso tem a ver com a questão do temperamento e dessa importância da paratecnologia bolada, planejada, utilizada de acordo com a singularidade consciencial do Serenalta, no caso, né? Então, quanto que isso fica entrosado, quanto que isso é produtivo e potencializador das experiências, né? E aqui também tem uma última pergunta, bem rapidamente. Para eu exemplificar o paradoxo mergulho no microcosmo, visão do macrocosmo, justamente é isso, é uma imersão de 72 horas de você com você mesmo. No entanto, você tem uma macrovisão sua e da vida que cerca você, né? Então, é uma ampliação a partir de um mergulho, de uma introspecção, tá certo? Então, pessoal, nosso tempo esgotou. Muito obrigada a todos, tertulianos, teletertulianos. Obrigada aí às perguntas e à participação. E um ressalto especial, meu agradecimento às equipes específicas, né, do Serenário. E é muito bacana o trabalho deles. E também eu quero chamar a atenção para essa NEO-IC, né, que tá se configurando, que a gente pretende aí que para ser serenos, né? Que todos nós, de algum modo, façamos parte dela hoje e no futuro próximo, né? Virando serenões. Obrigada. Vamos lá, então, aí os nossos anúncios. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 13 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 25 perguntas online. Hoje nós temos um recado que eu mesma vou fazer, é sobre o curso Zefirologia. Este curso vai ser dado pela professora Mabel Teles, que é autora do livro Zéfiro. Ela vai falar alguns tópicos, né, sobre a identidade interassistencial, personalidade consecutiva de Zéfiro, vai fazer um cotejo de atributos entre Zéfiro e Valdo Vieira e falar da prospectivologia pessoal a partir do estudo de casos Zéfiro. É um curso que tem bastante informação para quem está querendo saber mais sobre Zéfiro. Vai ser no dia 29 de dezembro, no próximo domingo, das 15 às 18 horas, no auditório do CAEC. Mais informações é só perguntar na recepção do CAEC. Bem, para amanhã nós teremos o verbete Técnica dos 40 cursos acoplamentário, da especialidade Autoexperimentologia, e a verbetrógrafa é a professora Malu Balona. Muito obrigada a todos.